A quebra de demanda espiritual é um dos rituais espirituais mais poderosos e tem uma função muito importante: quebrar magias, feitiços e demandas que foram lançadas contra uma pessoa para prejudicá-la de alguma forma. Ela atua contra inveja, mal-olhado, feitiços feitos com energia de baixa vibração e magia negativa, além de interferências espirituais ruins enviadas por alguém que deseja atrapalhar os seus caminhos. Se você sente que a sua vida travou, que tudo começou a dar errado ou que existe aí uma energia parada, pesada te acompanhando, fica comigo até o final, porque hoje eu vou tirar as principais dúvidas sobre esse ritual. O nome do ritual quebra de demanda existe porque chamamos de demanda espiritual tudo aquilo que interfere energeticamente na vida de uma pessoa, causando assim uma perturbação, então bloqueios, desequilíbrio, atrasos e problemas difíceis de explicar. Essa demanda pode vir de muitas formas. Pode ser um feitiço, uma magia negativa, uma energia de inveja, um mal-olhado muito forte, uma carga espiritual pesada, pensamentos ruins lançados contra você ou até uma influência espiritual que começa a pesar sobre seus caminhos. Muita gente pensa que demanda espiritual é algo raro, distante, que acontece só em casos extremos, mas na prática espiritual ela é mais comum do que parece. Às vezes a demanda se instala de forma muito forte e a pessoa percebe rapidamente que algo mudou. De uma hora para outra a vida começa a travar, o relacionamento entra em crise, o dinheiro some, as dificuldades aparecem de repente, a casa fica pesada, o corpo sente cansaço, a mente fica confusa. Em outros casos, ela age de forma mais silenciosa ainda. Não aparece como um grande problema de uma vez. Ela vai se acumulando aos poucos, como uma nuvem escura meio em cima da pessoa. Primeiro vem um atraso, depois uma briga, depois uma perda, uma sensação de desânimo e quando a pessoa percebe, ela está presa em um ciclo ruim. E é esse um ponto muito importante. Quase todo mundo, em algum momento da vida, recebe alguma carga energética negativa. Pode ser inveja, pode ser uma pessoa que não gosta de você, ou alguém que deseja o seu fracasso, E tem vezes que vem de um ambiente carregado e até de relações difíceis, Conflitos familiares, rivalidade no trabalho, ou de pessoas que sorriem na sua frente, mas torcem contra pelas costas. Nem toda energia ruim vira uma demanda forte, Mas quando essa carga encontra uma pessoa fragilizada, cansada, emocionalmente abalada, ou então espiritualmente desprotegida, ela pode se prender com mais facilidade. A demanda espiritual interfere no campo energético da pessoa. Ela pode enfraquecer sua força, pesar seus pensamentos, travar seus caminhos e deixar tudo mais difícil do que deveria ser. É como se a pessoa tentasse caminhar, mas sentisse algo puxando para trás. Ela se esforça, mas nada anda. Tenta melhorar, mas tudo volta para o mesmo lugar. Ela faz planos, mas algo sempre atrapalha. O amor não flui, o dinheiro trava, a casa pesa, a saúde emocional balança e a sensação é de estar lutando contra algo invisível. Esse tipo de situação pede atenção espiritual. Felizmente, a quebra de demanda é capaz de eliminar essas influências ruins e isso acontece por 3 princípios muito importantes. O primeiro princípio é bloquear a ação maligna. Quando uma demanda está atuando sobre a vida de uma pessoa, ela funciona como uma interferência energética. É como se aquela energia negativa tivesse encontrado uma abertura para atrapalhar caminhos, pensamentos, relações, finanças, saúde emocional e até decisões. O ritual de quebra de demanda atua para cortar essa força. Ele bloqueia a ação espiritual negativa, impedindo que aquele mal continue interferindo na vida da pessoa. E isso é muito importante porque quando a demanda está ativa, a pessoa pode sentir que nada depende dela. Ela tenta mudar, mas não consegue, tenta se animar, mas cai de novo, tenta prosperar, mas perde dinheiro, tenta se aproximar de alguém, mas tudo vira um conflito. E ao bloquear essa ação, o ritual começa a interromper o poder daquela energia ruim. É como fechar uma porta que estava aberta para uma influência negativa. Aquilo que antes entrava com facilidade começa a perder força. A pessoa deixa de ficar tão vulnerável àquela carga. E o segundo princípio é criar uma barreira de proteção. Não basta apenas cortar a ação negativa, mas também é preciso proteger o campo espiritual da pessoa para que aquela energia não volte a se fortalecer. Por isso, a quebra de demanda trabalha também uma camada
camada de proteção. Essa barreira espiritual ela ajuda a impedir que a mesma força ruim volte a ganhar espaço e continue atrapalhando a pessoa. Imagina alguém que limpou a casa, por exemplo, mas deixou a porta aberta para a sujeira entrar de novo. Então não adianta. Em pouco tempo tudo volta a ficar pesado. No campo espiritual acontece algo parecido. O ritual corta, limpa e também protege. Essa proteção é fundamental para quem vem sofrendo ataques repetidos. Tem pessoas que percebem que sempre acontece algo ruim quando está perto de conquistar alguma coisa. E quando o relacionamento começa a melhorar, surge uma briga. Quando o dinheiro começa a entrar, aparece aí uma perda. Quando a vida começa a andar, vem uma queda. E esses ciclos podem ter ligação com energias negativas que se fortalecem, claro, com o tempo. A barreira espiritual ajuda a interromper esse padrão. Ela dificulta que a demanda volte a agir e cria aí uma segurança para que a pessoa consiga seguir com mais estabilidade. E o terceiro princípio é elevar as energias e vibrações positivas da pessoa. Quando alguém passa muito tempo sobre influência negativa, o campo energético fica mais enfraquecido, a pessoa perde ânimo, perde força, perde clareza, começa a se sentir pesada, desmotivada, sem proteção, e a quebra de demanda trabalha para fortalecer esse campo. Ao elevar a vibração espiritual, o ritual ajuda a pessoa a recuperar energia, proteção e firmeza. A vibração positiva funciona como uma luz em um ambiente escuro. Quanto mais forte essa luz, menos espaço sobra para aquilo que é pesado. Isso não significa que tudo muda de um minuto para o outro. Cada caso tem um tempo e tem a sua necessidade, mas o fortalecimento energético é uma parte essencial do processo. Quando a pessoa está mais fortalecida espiritualmente, ela consegue se posicionar melhor, pensar também com mais clareza e tomar aquelas decisões com mais segurança e sair daquele estado de peso constante. Por isso a quebra de demanda não atua apenas contra aquilo que foi lançado, ela também ajuda a pessoa a se recuperar espiritualmente. Ela corta o mal, protege o campo e fortalece a energia. Esses três motivos fazem desse ritual uma prática muito importante para quem sente que está vivendo um ataque energético, uma fase de caminhos fechados ou uma sequência de problemas que não consegue explicar. Mas será que funciona mesmo? É seguro confiar nesse ritual? Sim, a quebra de demanda pode ajudar muito quando existe uma interferência espiritual prejudicando a vida da pessoa. No Instituto Nieb, a gente recebe muitos relatos de consulentes que buscaram esse ritual em momentos muito difíceis. Pessoas que sentiam a vida completamente travada, que viviam uma sequência de perdas, que enfrentavam brigas constantes, caminhos fechados, aquela sensação de peso espiritual e uma dificuldade para sair de ciclos ruins. Depois da consulta espiritual, quando a quebra de demanda foi indicada, muitos relataram mudanças importantes em suas vidas. Mais leveza, mais clareza, melhora no ambiente, abertura de caminhos, diminuição de conflitos e uma sensação de fortalecimento espiritual. Esse tipo de ritual pode ser um divisor de águas para quem está sob ataque energético, e principalmente quando a pessoa sente que está sendo atingida por inveja ou então uma magia negativa, um mal olhado, uma demanda ou uma influência espiritual ruim. É importante entender que a quebra de demanda não é um ritual qualquer. Ela mexe com forças espirituais, corta interferências e exige um preparo de quem conduz. Por isso precisa ser feita por profissionais sérios, com experiência, com ética e responsabilidade. Confiar esse tipo de cuidado a qualquer pessoa pode ser perigoso, porque existem lugares que prometem resolver tudo sem analisar nada, né? Pessoas que falam o que o consulente quer ouvir, criam medos, inventam situações e se aproveitam da fragilidade de quem está sofrendo. No Instituto Nieb, a gente segue outro caminho. Tudo começa pela consulta espiritual. Primeiro busca-se entender o que está acontecendo e depois verifica-se se existe realmente uma demanda, um bloqueio, uma energia negativa, uma influência espiritual atuando. Somente então é feita aí a orientação sobre o ritual mais adequado. Esse cuidado traz mais segurança para o consulente. Então a quebra de demanda é segura quando feita com seriedade, com magia positiva e condução responsável. Ela não existe para alimentar medo, existe para limpar, proteger, fortalecer e ajudar a pessoa a recuperar os seus caminhos. Muitas pessoas chegam até o Instituto cansadas de sofrer e sem entender nada do que está acontecendo. Elas dizem que tudo está errado, que não conseguem avançar, que sentem algo pesado, que a vida parece presa. Algumas relatam até que a casa ficou diferente. Outras sentem que depois de conviver com determinadas pessoas, começaram a perder energia. Então cada história tem um peso. Cada caso precisa ser visto com cuidado. Se você não sabe se precisa ou não desse ritual, eu vou te contar os principais
principais sintomas que podem aparecer quando existe aí uma demanda espiritual atuando. Esses sinais podem se manifestar no corpo, nas emoções, no ambiente e até nos caminhos da vida. Os aspectos físicos, algumas pessoas relatam cansaços constantes, sensação de peso no corpo, dor de cabeça, sono agitado, dificuldade para descansar, mal-estar sem explicação e até uma queda de energia. Também pode haver sensação de corpo pesado, bocejos, aquele bocejo constante, arrepios, pressão nos ombros, aperto no peito, uma fadiga que não melhora até depois de dormir. Mas aqui é muito importante fazer um alerta. Se você sente sintomas físicos como dores, falta de ar, alteração no sono, mal-estar constante ou qualquer sinal que preocupe, procure ajuda médica. A saúde precisa ser investigada com responsabilidade. A orientação espiritual pode contribuir como apoio, mas ela não substitui atendimento médico, exame, acompanhamento psicológico, ou então um tratamento de saúde quando necessário, tá? No aspecto emocional, a demanda espiritual pode aparecer como irritação fora do normal, tristeza, uma angústia, um medo, pensamento negativo, desânimo, confusão mental, aquela sensação de que a vida perdeu a força, sabe? E a pessoa pode acordar pesada, sem vontade de fazer nada, com pensamentos ruins e até uma sensação estranha de que algo tá errado. Também é comum sentir instabilidade emocional. Um dia a pessoa tenta reagir, no outro cai novamente. Pequenas coisas geram raiva, choro, desespero, tudo parece mais difícil de suportar. Quando existe aí uma energia negativa atuando, a mente pode ficar mais vulnerável. A pessoa começa a duvidar de si, perde confiança, sente medo de tentar e acaba se isolando de alguma maneira. No aspecto amoroso, a demanda pode gerar brigas constantes, afastamento, frieza, ciúmes fora do comum, términos repentinos, dificuldade de reconciliação e sensação de que o relacionamento está sendo atingido por uma força ruim. Muitos casais relatam que estavam bem, que de repente tudo começou a dar errado. Conversas simples viram discussões, o carinho some, a convivência pesa, a pessoa amada muda de comportamento sem explicação nenhuma. E no aspecto financeiro e profissional pode aparecer como caminhos fechados. A pessoa tenta crescer, mas nada avança. Perde oportunidades, enfrenta atrasos, vê o dinheiro entrando e saindo rapidamente, tem problemas no trabalho, ou sente que todo esforço é bloqueado. Também pode haver uma sequência de perdas, quebra de objetos, prejuízos, dívidas inesperadas, negócios que não fecham, clientes que somem, promessas que não se cumprem. No ambiente da casa, os sintomas podem ser muito percebidos. A casa fica pesada, as pessoas brigam mais, o sono dentro do ambiente fica ruim, animais ficam inquietos, aquelas plantas morrem sem motivo, objetos quebram com frequência, a pessoa entra na casa e sente um peso, uma irritação, uma vontade de sair. Também pode haver aquela sensação de presença, arrepio, barulho, um clima carregado e dificuldade de manter a paz dentro do lar. Esses sinais não devem ser vistos de forma isolada, tá? Um único sintoma não significa automaticamente que há uma demanda, mas quando vários deles aparecem juntos, repetidamente, e a pessoa sente que a vida travou de uma forma estranha, vale sim buscar ajuda espiritual. A consulta espiritual é o primeiro passo para entender o que está acontecendo. No Instituto Niebe, a equipe vai ouvir a sua história, analisar a sua situação e verificar se existe alguma demanda espiritual, energia negativa, feitiço, inveja ou influência atrapalhando os seus caminhos. Se houver indicação, a quebra de demanda pode ser preparada para cortar essas interferências, criar uma proteção e fortalecer a sua energia espiritual. Você não precisa continuar vivendo com esse peso sem entender o que está acontecendo. Se sente que a sua vida está travada, se tudo começou a dar errado, que a sua casa está pesada, ou se você acredita que alguém lançou algo contra você, fala com a equipe. O link do WhatsApp está aqui na descrição desse vídeo. Pode apontar também a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela e aí você agenda sua consulta espiritual no Instituto Niebe. E além disso, você recebe uma orientação específica para o seu caso. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like para que essa mensagem chegue a mais pessoas que também precisam entender o que é a demanda espiritual. E compartilhe com quem está vivendo uma fase pesada e talvez precise ouvir isso aqui. Comenta aqui embaixo se você já sentiu algum desses sinais na sua vida, na sua casa, nos seus caminhos. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar os próximos vídeos.